Fala galera, beleza? Tudo tranquilo? Eu de novo, professor Vaguinho, mais uma aula de literatura, mais uma aula aí sobre modernismo, beleza? Voltado aí para a galera do terceiro ano que já estudou uma grande parte aí, já estudou as outras escolas literárias, a gente culmina com o modernismo e hoje a gente fecha essa primeira fase do modernismo, a gente vai ver um outro autor que é Mário de Andrade. Tranquilo? Mas antes da gente ver as obras de Mário de Andrade, vamos dar uma relembrada aí naquilo que foram as características do modernismo para a gente poder entrar de verdade na obra do cara. A gente precisa dar uma recapitulada aí. Recapitula comigo aqui. Seguinte, a primeira fase do modernismo vai do ano de 1922 até 1930. A gente precisa lembrar que o modernismo teve outras fases, e essa aí, a primeira fase, vai até 1930. Vamos dar uma olhada aqui, que as características do modernismo são as seguintes: nacionalismo crítico e ufanista. Eu gosto sempre de falar que essas nomenclaturas são bastante importantes para a gente poder interpretar as questões. Lembra aí, ufanismo significa patriotismo, tá? Então os caras aí, a característica dos autores modernos é esse ufanismo, esse patriotismo. Eles vão querer fazer com que o Brasil se eleve nos patamares culturais e sociais. Então por isso que eles são extremamente ufanistas, extremamente patriotas. Então eles vão querer se engajar nas causas sociais, eles vão utilizar os poemas deles para poder fazer a causa social acontecer. Então, primeira característica, nacionalistas e ufanistas. A próxima característica é a valorização do cotidiano. Lembra que na última aula a gente analisou uma obra do Oswald de Andrade que falava de cigarro, e cigarro é algo extremamente cotidiano. Então, esse cotidiano, essa vida que nós temos no dia a dia, vai fazer parte aí dos poemas modernos. Nós vamos analisar um poema aqui que fala de algo assim muito cotidiano, a gente vai ver mais para frente aí. E não só nas obras que nós analisamos e que vamos analisar, mas em todas as obras modernistas, essa característica do cotidiano vai aparecer muito para nós nos poemas modernos. A outra característica que nós temos é o resgate das raízes culturais brasileiras. Isso aqui é extremamente importante. Por quê? Lembra que eu falei que a grande influência do modernismo foram as vanguardas europeias? Aquilo que aconteceu no Velho Mundo, eles trazem como influência para o Brasil. Só que é apenas influência, ok? É apenas influência. Eles não vão se apropriar da cultura europeia para poder escrever. Não. Eles vão olhar para aquelas vanguardas, vão tomar aquilo como modelo e dentro desse modelo de vanguarda eles vão colocar as raízes brasileiras. As raízes brasileiras que socialmente é o quê? A miscigenação, a mistura de raças, a vida corrida, o pobre, o negro, é isso que vai fazer parte aí da característica do modernismo aqui no Brasil, essas raízes culturais brasileiras. Isso é bastante importante porque a gente está falando aí de interpretação de texto. Quando você vê algo voltado muito para o Brasil, então você está vendo aí traços das características dos poemas, poesias e obras modernas. Beleza? Outra característica marcante que nós temos aí é críticas à realidade brasileira. A gente precisa lembrar que, dentro do contexto histórico do modernismo, nós temos crises sociais, crises econômicas, nós temos modelos políticos. No mundo inteiro,
os noticiários que chegam aqui no Brasil é que no mundo inteiro nós temos rebeliões, sobretudo daquilo que aconteceu na Revolução Francesa. Então, a galera vai olhar para isso e vai falar, poxa, aqui no Brasil não está diferente, não está muito diferente. A gente precisa utilizar das nossas obras para poder chegar ao povo brasileiro, para poder dar ao povo brasileiro uma bagagem para saber como que a gente tem que se adequar a isso aí. E não só se adequar, a gente precisa transformar a realidade brasileira. Então eles dão uma crítica muito enfática na sociedade daquela época. Sobretudo, eles batem muito na burguesia da época, beleza? Próxima característica aí é a renovação da linguagem. Essa renovação da linguagem é bastante interessante pelo seguinte, antes do modernismo, a linguagem era bem polida, era uma linguagem muito bem educada, era uma linguagem muito linear. Agora não. Vamos dar uma renovada aí. O povo brasileiro não fala assim, o cotidiano da linguagem brasileira não é assim. Por que a gente tem que escrever aquilo que o povo não fala? Por que a gente tem que escrever aquilo que a gente não vive de verdade? Então, vamos dar uma renovada aí nesse linguajar. Vamos falar a língua do povo. Vamos falar a língua do brasileiro. O negro, o branco, o povo brasileiro fala de um jeito e a gente precisa retratar essa realidade linguística nos nossos poemas, nas nossas obras. Então, a renovação da linguagem significa isso aí, trazer a linguagem dos poemas mais próximo possível para a linguagem do povo. Tranquilo? Próxima característica aí é a oposição ao parnasianismo e ao academicismo. O que isso quer dizer? Eles querem romper com o passado. Eles não querem mais viver no passado. Eles querem fazer com que agora seja tudo novo. Então, eles rompem com as escolas literárias, sobretudo o parnasianismo, e com o academicismo para poder renovar tudo, fazer uma nova arte, uma nova literatura, novos poemas, novas obras. Beleza? Próxima característica aí. Experimentação estética. O que isso significa? A experimentação estética. Cara, tudo tem que ser novo. Só que o que é novo? Nós não sabemos, a gente precisa experimentar. A gente precisa trazer aqui. Antes, a gente fazia nos poemas assim, trazia a gramática muito certinha. Então vamos experimentar a gramática da galera, o que a galera está falando? Antes, quando a gente fazia os poemas, a gente fazia com métrica, com ritmo. Vamos esquecer tudo isso. Vamos fazer sem rima. Não vamos nos adequar a esses modelos pré-definidos, não. Vamos experimentar. Vamos colocar gênero textual, narrativo, gênero de crônica. Vamos colocar tudo novo, tudo diferente e vamos experimentar. E nessa experimentação, muita coisa deu certo, muita coisa não deu. Muita coisa os caras fizeram e descartaram, mas muita coisa deu certo. Como, por exemplo, os pronominais, que a gente viu na aula passada. Não tinha uma sequência de ritmo, de métrica, mas deu certo. Tanto que é muito estudado ainda hoje nos meios acadêmicos. Beleza? Próxima característica é a renovação artística, que é algo muito parecido com a experimentação estética. E aí eles têm uma ironia, um sarcasmo e uma irreverência. Os caras eram irreverentes, os caras tinham humor, eles faziam isso de uma maneira muito natural, certo? De uma maneira muito natural. Eles queriam trazer aquilo que era muito louco. Eles queriam trazer uma certa loucura. Lembra que eu falei que o Oswald de Andrade era um cara que se sentava na mesa e arrotava? Isso aí vai fazer com que eles sejam pessoas muito diferentes daquilo que era o modelo da época. Então, essa aí é uma característica também marcante da poesia, da vida dos modernistas. O próximo aí.
caráter anárquico e destruidor. Esse caráter anárquico e destruidor é uma característica também, por exemplo, das grandes rebeliões que tiveram na Europa, que eles quiseram trazer para cá. Lembra que o Oswald de Andrade era de um partido revolucionário, o Partido Comunista. Isso aí já é parte de uma característica marcante dos modernistas. Esse viés de anarquia, de destruição. E aí é interessante que eles destroem mesmo. O que eles destroem? Destroem todo o padrão que existia antigamente para trazer uma nova roupagem para o modernismo aqui no Brasil. Mas isso é característica, sobretudo, da primeira fase. Quando a gente chegar na segunda fase, na terceira fase, a gente vai ver que esse caráter de anarquia, esse caráter destruidor vai mudar. Mas nessa hora aqui, isso aí está muito presente, está muito latente nos poemas modernos. E não só nos poemas modernos, está muito presente na vida pessoal de cada autor modernista. Vamos lá, próxima característica aí é o uso de versos livres e brancos. Eles não seguiam aí versos muito definidos, não. Quando a gente começa a estudar literatura, nós vemos escansão, que é divisão silábica, que tem toda uma característica. Então, os poemas antigos, as poesias antigas utilizavam assim, dentro de um verso só podia ter 7 sílabas poéticas, só podia ter 8 sílabas poéticas, tinha que ter 2 estrofes, 3 estrofes. Agora não. Agora vamos mudar tudo isso aí. Não vamos seguir padrão de poesia. Vamos escrever aquilo que a gente quer escrever. Vamos escrever do jeito que queremos escrever. Não vamos ficar presos àquilo que no passado os autores mais antigos ficavam presos. Certo? Vamos escrever aquilo que a gente sabe. Vamos ser livres para poder escrever aquilo que a gente quer. Tranquilo, galera? Então são as características do modernismo e agora nós vamos ver um camarada que é muito importante para o estudo do modernismo no Brasil, que é Mário de Andrade. Com certeza você já ouviu falar de Mário de Andrade. Vamos ver um pouquinho da vida do Mário de Andrade para a gente poder entender aquilo que ele colocava no papel. Vamos lá. A vida de Mário de Andrade. O cara nasceu lá em São Paulo em 9 de outubro de 1893. E aí Mário de Andrade, diferente do Oswald de Andrade, Mário de Andrade era um intelectual. E aqui só uma curiosidade. Oswald de Andrade, Mário de Andrade, mesmo sobrenome, mas eles não tinham parentesco nenhum. Eles não eram parentes, não eram primos, não eram irmãos, não tinha nenhum parentesco. Foi só uma coincidência aí do tempo que uniu os dois Andrades aí, fizeram com que eles fossem grandes nomes do modernismo, mas eles não têm nenhum grau de parentesco, beleza? Só que o Mário, diferente do Oswald, ele era intelectual, o cara era sábio. O Oswald não, o Oswald era o anarquista, o cara que corria pelado nas ruas, o cara que chocava a sociedade. É claro que o Mário de Andrade tem essa característica, só que o Mário é mais intelectual. A obra de Mário de Andrade faz com que as pessoas que liam as obras tivessem uma reflexão crítica. Já o Oswald não, o Oswald era na base da porrada mesmo. O Mário era o cara que utilizava da sabedoria, utilizava da inteligência para poder criticar a sociedade da época, para poder transformar a sociedade da época. Então, continuando na vida dele, em 1911 ele entra para o Conservatório de Música de São Paulo, e aí a gente vê essa característica de inteligência do cara. O cara estudou no Conservatório de São Paulo, Conservatório de Música de São Paulo, e ao entrar aí, vai fazer com que tenha coisas da vida dele, que a gente vai ver nas próximas etapas da vida dele,
a entrada dele no conservatório é uma marca na vida do cara, porque essa entrada aí faz com que ele ganhe essa veia artística. Na próxima característica aí, algo muito relevante para a vida dele é que em 1917 ele perde o pai. E aí como que ele faz para se sustentar? Ele começa a dar aulas de piano. Isso aí vai ser muito importante, porque ele entrou no conservatório, aprendeu, e agora aquilo que ele aprendeu ele vai utilizar para se sustentar. Só que não para por aí. O fato de ele ter perdido o pai e ter que utilizar daquilo que ele sabia para poder dar aulas faz com que ele conheça outros poetas, outros artistas. E isso é importantíssimo na vida do Mário de Andrade, porque estar em conjunto com outras pessoas que tinham esse viés artístico faz com que essa veia artística dele exploda e ganhe, faz com que ele tenha aquela característica do cara sábio, do cara artístico, do cara inteligente, mas ao mesmo tempo artístico. Ele sabe utilizar a arte dele para poder transmitir essa inteligência e modificar a sociedade da época, ou ao menos tentar modificar através da sua arte. Próxima etapa da vida dele aí, olha só, ele publica o livro Há uma Gota de Sangue em Cada Poema, com o pseudônimo de Mário Sobral. Essa obra aí trata de forma crítica as mortes causadas pela Primeira Guerra Mundial. É interessante a gente notar o seguinte, quando a gente fala de modernismo, é normal nós vermos autores utilizar de pseudônimo nas suas artes. Eles modificam o nome, colocam um nome diferente para poder colocar nas suas obras. O pseudônimo do Mário de Andrade era Mário Sobral. E aí ele utiliza, da primeira obra dele, que foi em 1911, ele utiliza aí para poder criticar algo que estava acontecendo no mundo, que era guerra. Ele critica as mortes da guerra, ele critica a forma violenta, obviamente, quando a gente fala de guerra, a gente está falando de violência, a forma desumana que acontecia na guerra. E aí ele fala, cada poema é uma gota de sangue. É uma crítica muito voraz àquilo que estava acontecendo no contexto mundial, a Primeira Guerra Mundial. Beleza? Continuando na vida do cara aí, a gente vê que em 1921 é apresentado ao público no artigo Meu Poeta Futurista, de Oswald de Andrade. Eles se tornaram grandes amigos e Oswald de Andrade é o cara que mostra Mário de Andrade para o povo brasileiro. Ele faz uma obra, o Oswald publica essa obra e a partir daí a galera fica conhecendo quem é Mário de Andrade. Lembrando que essa publicação do Mário de Andrade, essa vida agora pública do Mário de Andrade, acontece um ano antes de um grande marco do modernismo no Brasil, que é a Semana de Arte Moderna. Perceba que sempre que a gente falar de modernismo, a gente vai ter que bater na tecla Semana de Arte Moderna, semana de 22. Vamos continuar aqui. Ele publica, no mesmo ano da Semana de Arte Moderna, Pauliceia Desvairada. A gente vai ver um pouquinho daquilo que foi essa obra Pauliceia Desvairada. E Pauliceia significa o quê? São Paulo. Desvairado, vida agitada. A gente vai ver depois as características, algumas características de um pequeno trecho de Pauliceia Desvairada. Só que essa obra aí, ela é extremamente importante. Ela é uma grande obra do modernismo. E aí, pode esperar, vai cair em prova, vai cair em exercícios, vai cair em atividade, vai cair em concursos. Se você quer se dar bem aí no Enem, preste bastante atenção aí, leia Pauliceia Desvairada, pegue aí críticas que eu digo, que eu quero dizer, resenhas sobre essa obra, que aí sim você vai ficar por dentro e com certeza vai acertar as questões. Não esqueça desse nome, Pauliceia Desvairada. Depois a gente vai ver um pouquinho mais detalhado aí. Próximo aí.
Tornou-se diretor de Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo entre 1934 e 1938, mas foi afastado por motivos políticos. Então veja bem, quem chega num cargo desse aí não é uma pessoa que a gente pode dizer assim, qualquer um. Então, o cara era tão inteligente, o cara era tão sábio, que ele consegue aí cargos desse nível aí. E aí, por questões políticas, ele acaba sendo afastado. Lembrando que os modernistas tinham aí viés políticos, sobretudo com a chegada do Partido Comunista aqui no Brasil, certo? A próxima aí, parte da vida dele. Em 1940, o cara trabalhou como funcionário de serviços do patrimônio histórico do Ministério da Educação. Então, trabalhando ali no Ministério da Educação, a gente percebe que o cara teve uma grande influência, não só para o modernismo, mas também para a educação. Claro, para a educação, sobretudo de São Paulo. Mas a gente precisa lembrar, São Paulo era o centro cultural e econômico. É de São Paulo que vai começar a ir para os outros lugares do Brasil essa cultura, essa arte. Então é claro que, de alguma maneira, Mário de Andrade influencia também na educação do Brasil daquela época. Ok? E aí ele vai falecer em 1945, vítima de um ataque cardíaco. Infelizmente aí ele falece novo, né? Mas ele deixa um grande legado para os modernistas aí. Ele é um cara que influenciou muito os modernistas, beleza? Continuando aí, a gente vê que Mário de Andrade sempre foi esse cara, essa espécie de mentor intelectual. Oswald, o cara agitador. Mário, o cara que a galera olhava, o cara que a galera via e falava, pô, eu quero ser igual o Mário de Andrade. Nada que os caras faziam não passava por Mário de Andrade. Os outros autores tinham um respeito enorme por Mário de Andrade. Ele era uma espécie de líder para os outros, uma espécie de espelho. Eles olhavam para o Mário de Andrade e, de fato, eles tinham o cara como exemplo, certo? Então ele era um grande mentor aí. A gente vê também que isso acontece devido à sua inteligência e técnica. E havia nele um impulso inconsciente muito marcante em suas obras, além de uma valorização de São Paulo. Esse impulso inconsciente, o próprio Mário de Andrade escreve. A gente vai ver que ele vai escrever aí, a gente vai analisar a obra dele, então ele vai ver que ele escreve isso, que ele tem esse impulso aí, certo? E esse impulso se dá porque ele valoriza a cidade de São Paulo, e a cidade de São Paulo, como nós já falamos, tem uma vida agitada, uma vida de grande movimentação. Beleza? Vamos aí para as obras de Mário de Andrade. Primeira grande obra, Paulicéia Desvairada, em 1922. Por que a gente não coloca isso? Se você lê aí, a gente não coloca a obra que ele faz a crítica à Primeira Guerra Mundial. Por que você não vê aí? Simples. A gente vai estudar as obras de Mário de Andrade a partir de 1922, a partir da Semana de Arte Moderna, porque foi na Semana de Arte Moderna que teve o marco do modernismo. Então a gente só vai estudar aí as obras do modernismo a partir de 1922, beleza? Seguindo aí. Ele escreveu aí A Escrava que Não é Isaura. Ele vai ter também uma obra muito famosa, Macunaíma, além das obras que também estão aí em cima, mas Macunaíma é uma obra interessantíssima que nós vamos ver aí nos próximos slides. Todas essas obras que estão escritas para vocês podem procurar, mas a gente vai dar uma ênfase aí no Paulicéia Desvairada e Macunaíma, e vamos ver um poeminha aí muito interessante que muitos professores utilizam em outras aulas que eu vou explicar aí. Vamos lá, vamos dar uma focada em alguma obra do Mário de Andrade. Vamos pegar a obra aí, Macunaíma. Vamos ver como que essa obra é trabalhada nas atividades e no Enem.
Dá uma lida aqui comigo que a gente vai analisar essa obra. Vamos lá. Capítulo 1. Macunaíma, herói de nossa gente, nasceu à margem do Uraricoara. Nossa, dá até um trava-língua aqui. Em plena floresta amazônica. Descendia da tribo dos Tapaiumãs e desde da primeira infância revelava-se como um sujeito preguiçoso. Ainda menino, busca prazeres amorosos com Sofará, mulher do seu irmão Gigué, que só lhe havia dado para comer as tripas de uma anta, caçada por Macunaíma numa armadilha esperta. Nas várias transas, brincadeiras com Sofará, Macunaíma transforma-se num príncipe lindo, iniciando um processo constante de metamorfose que irão ocorrer ao longo da narrativa. Índio negro vira branco, inseto, peixe e até mesmo um pato, dependendo das circunstâncias. Então esse aí é um resumo do primeiro capítulo de Macunaíma. E aqui, quais são as características do modernismo que nós temos? Veja que Macunaíma é um herói. Porém, não é um herói pintado como os heróis antigos, que só tinham virtudes. Dá uma olhada aqui. Além de virtudes, Macunaíma tinha defeitos. Qual que é o defeito bem marcante aí? Ele era preguiçoso. Macunaíma tinha aí uma preguiça instalada. E ele vai fazer uma crítica ao povo brasileiro, uma crítica à sociedade da época. Que o povo brasileiro os homens brasileiros, as mulheres também, mas os homens brasileiros são heróis, porém têm os seus defeitos também. E não é só o defeito da preguiça que Macunaíma tem. Qual o outro defeito aí? Olha só, apesar de ser herói, ele tinha gracejos amorosos aí com Sofará. E quem era Sofará? A mulher do seu irmão. Então ele tinha aí não só a preguiça instalada nele, mas a traição, ele tinha aí a infidelidade, e ele não perdoava nem mesmo a mulher do seu irmão. Então esse é o retrato do povo brasileiro. Lá no finalzinho fala o seguinte, que ele passa por metamorfoses ao longo da narrativa. Ele é um índio negro, vira branco, inseto e até mesmo um pato, dependendo das circunstâncias. O que isso quer dizer? Que o povo brasileiro, o cara é o espelho do povo brasileiro. Um povo que passa por transformações. Um povo que uma hora é uma coisa, outra hora é outra, certo? Então, o Macunaíma ele vai passar por essas transformações, assim como o povo brasileiro tem passado por essas transformações sociais, políticas e econômicas. Ele faz uma alusão à sociedade da época, é uma crítica à sociedade da época. E é interessante que Macunaíma, dependendo da circunstância, vai se transformar em algo inusitado. Ele fala ali um pato. O que isso quer dizer? Que o povo brasileiro se transforma em qualquer coisa para poder se adaptar à realidade da época. Essa é uma análise do escrito Macunaíma de Mário de Andrade. Vamos dar uma olhada aí em outro escrito dele? Vamos lá. Então está escrito assim em Paulicéia Desvarada, o prefácio interessantíssimo. Quando sinto a impulsão lírica, escrevo sem pensar tudo o que meu inconsciente me grita. Penso depois. O que está dizendo aí esse prefácio interessantíssimo? Está dizendo uma característica do próprio Mário, mas também daquilo que é a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é muito agitada, acontecem muitas coisas ao mesmo tempo, a vida é muito corrida e isso influencia o próprio pensamento do autor. A vida é agitada e faz com que a própria vida, a vida pessoal do Mário seja agitada, de modo que quando ele está escrevendo, ele tem uma impulsão interior, uma impulsão lírica. Ele começa a escrever, sem parar, de acordo com as suas próprias impulsões. Depois, ele vai ver o que ele escreveu. Ele não vai pensar naquilo que ele está fazendo, apenas depois que ele vai analisar aquilo que ele escreveu.
Então isso é uma característica do autor, mas também da vida agitada da cidade de São Paulo. Esse trecho aí do prefácio interessantíssimo é um trecho que cai bastante em provas também. Beleza? Vamos para o próximo aqui, que é um poema chamado Moça Linda Bem Tratada. Esse poema aqui eu vou ler, depois eu vou explicar, que é extremamente interessante. Fala assim: moça linda bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor. Então, esse primeiro trecho aqui, eu vou ficar nesse primeiro trecho aqui para explicar, porque muitos professores de língua portuguesa utilizam desse poema para explicar uma figura de linguagem, que é a ironia. Veja que a ironia é um marco dos escritos modernistas, e apesar de ser um cara inteligentíssimo, Mário de Andrade não fugia da ironia e da sátira. Dá uma olhada aqui, nessa primeira parte. Moça linda bem tratada, 3 séculos de família. O que ele quer dizer aqui? Olha a cutucada que o cara dá na sociedade da época. O que ele quer dizer com 3 séculos de família, moça linda bem tratada? Que aquela época não olhava para as pessoas daquilo que elas eram. A sociedade olhava para as pessoas daquilo que elas tinham, das posses delas. Por isso que fala 3 séculos de família. Tinha uma tradição, ela era de uma família tradicional, de uma família que passou de geração em geração até chegar naquele momento ali. Ela era moça linda, bem tratada, mas, vamos dar uma olhada aí, mas era burra como uma porta. Um amor. É claro que esse um amor aí está fazendo uma ironia, né? Ela, apesar de ser linda, apesar de ser moça de família, ela era burra, como uma porta, certo? Os outros olhavam para ela daquilo que ela tinha, mas na verdade a realidade da vida daquela mulher é que ela era burra, burra como uma porta. Então a gente vê aí as características do modernismo bem latente aí, certo? Essa característica de humor, de sarcasmo, bem latente nos escritos de Mário de Andrade, desse grande influenciador do modernismo, da primeira fase do modernismo no Brasil. E ele vai abrir precedentes para outros grandes autores que a gente vai ver nas próximas fases do modernismo. Então, vamos dar uma recapitulada aqui para a gente poder fechar essa aula. A gente relembrou das características do modernismo. A gente precisa lembrar que a grande característica é o rompimento com os padrões. Eles querem agitar a sociedade, querem trazer para a sociedade um choque, quer fazer com que a sociedade olhe para as obras dele e tome um choque de realidade. Então eles eram contra a burguesia e depois, além de todas as outras características, a gente viu a vida e a obra de Mário de Andrade. Lembrando que Pauliceia Desvairada e Macunaíma são as grandes obras que são tratadas aí nos concursos e no Enem. Beleza, galera? Então, essa aula aqui a gente finalizamos a primeira fase do modernismo, vimos Oswald de Andrade, Mário de Andrade e a gente pronto, acabou. Bem tranquilo, bem facinho, bem de boa. Tranquilo, galera? Eu vou ficando por aqui, até a próxima, um grande abraço, bons estudos para vocês e valeu! Fui!